Você já teve aquela reunião de vendas, onde você sentiu o cliente muito interessado, mas no final ele sumiu e não te respondeu mais? Isso acontece com muitos vendedores e eu posso te afirmar que o problema talvez não foi sua proposta, e sim a sua comunicação. A maioria dos vendedores hoje cometem erros de comunicação sem nem perceber, mas eu tô aqui para poder te ajudar a perceber esses erros e, claro, resolver eles de forma definitiva. Se você assistir esse vídeo até o final, eu te garanto, suas reuniões de vendas não serão mais a mesma e você com certeza irá fechar muito mais negócios. E no final desse vídeo eu vou te dar uma dica extra para você conseguir triplicar a sua taxa de conversão. Então me acompanhe até o final do vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Para a primeira falha de comunicação é falar demais e ouvir de menos. A maioria dos vendedores, eles acreditam muito que todo vendedor tem que saber falar bem. Mas, na verdade, a venda não é só sobre falar bem, é sobre você conseguir escutar exatamente o que o cliente precisa, tá? Então, quando o vendedor só fala e não escuta o que o cliente realmente quer, ele meio que não está entendendo realmente a dor do cliente. E se o cliente não tem a dor dele entendida para querer comprar o seu serviço ou solução, não tem por que ele comprar, concorda comigo? E esse é um erro fatal de comunicação que muitos vendedores cometem. E quando isso acontece, é muito comum do cliente sentir que esse vendedor só está tentando empurrar um produto para ele, sabe? E cá entre nós, ninguém gosta disso. Erros bem comuns que acontece dentro dessa etapa de falta de escuta ativa é o vendedor não escutar o cliente e já querer apresentar o produto inteiro para ele, mas ele nem escutou qual é a dor do cliente para poder apresentar de uma forma específica, resolvendo a dor desse cliente. Um outro erro bem comum também é quando o cliente acabou de falar e o vendedor já chega falando como que vai ser a solução, mas chega falando como vai ser a solução oferecendo o produto e não explicando através de uma história como que o cliente pode ter essa solução através do produto, entende? São duas coisas diferentes. Uma das dicas que eu posso te dar aqui para você conseguir resolver esse problema de uma vez por todas é usar a regra do 70-30. E é exatamente 70% o seu cliente falando e 30% com você explicando algo e fazendo uma boa pergunta para que o cliente possa falar mais. O segundo é faça perguntas estratégicas para conseguir saber exatamente as necessidades do cliente. Exemplo de uma pergunta estratégica é: me fala, dentro do seu processo de vendas, onde você acha que está tendo mais falha e que você acredita que melhorando ele você consegue vender mais? Olha como que é uma pergunta muito direcionada, mas que faça o meu cliente refletir e me trazer exatamente qual que é a dor dele. Luiz, eu não trabalho com vendas, como que eu vou fazer isso? Todo mundo sabe que quando o cliente vem até você, ele está em busca de algo, ele tem que resolver algum tipo de problema. Então uma outra ótima pergunta é falar com o seu cliente: me conta, o que te trouxe até mim? O que te fez querer resolver esse problema? O problema que aqui tá na frase você vai colocar o produto que você vende. Então, o que te fez querer resolver esse problema para conseguir rodar seus anúncios? O que te fez querer resolver esse problema para começar a ter mais posts todo dia no seu Instagram, tá? Você vai colocar ali o seu problema, mas essa é uma pergunta muito mais estruturada, onde você vai ter que escutar melhor o seu cliente e assim vai conseguir fazer uma apresentação de acordo com a necessidade dele mesmo. Erro número 2, usar linguagens muito técnicas. Gente, se o cliente pensar que ele precisa de um dicionário para entender o que você está falando, esquece, você já pode estar perdendo sua venda ali, porque vendas é sobre conexão. Então, para você se conectar com o cliente, é de extrema importância que você se adeque à comunicação desse cliente, tá bom? Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como se comunicar de forma parecida com o cliente, porque cada cliente se comunica de uma forma. E você, que é o vendedor dessa parte, você tem que ser igual um camaleão, realmente se ajustar e se adaptar para cada cliente que você fala. Assim, você consegue se conectar melhor com ele e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Então, erros bem comuns que acontecem quando a gente erra nessa etapa de falar com uma linguagem muito técnica. A primeira é você explicar para o seu cliente como se você estivesse falando com um especialista e não com um cliente comum. Lembre-se, o especialista é você. O seu cliente ainda é um cliente comum, ele não entende desse mercado ainda. E o outro erro é usar termos técnicos sem necessidade nenhuma. Às vezes você está tão acostumado a usar apenas termos técnicos porque você convive muito com as pessoas da sua bolha ali, que você acaba indo para a reunião levando esses vícios de linguagem também. Toma cuidado, o seu cliente você tem que conversar com ele de forma mais ampla. Ele não é uma pessoa que entende tão a fundo disso. E como ele não entende, isso pode tirar essa conexão dele. Um cliente sem conexão com você, ele não vai comprar. E se o seu foco é
a venda, é uma ótima etapa para você conseguir melhorar, tá? Tá bom, Luiz, tá bom. Eu já entendi que eu erro muito nisso. Eu realmente utilizo muitas linguagens técnicas. Mas como que eu posso resolver isso? A melhor forma para você resolver isso, a primeira é, fale com o seu cliente como se você estivesse falando com um amigo seu, mas é um amigo que não entende do assunto, então você vai precisar explicar de uma forma bem diferente. E outra dica que eu posso trazer aqui para você é, utilize analogias para você conseguir trazer uma explicação simples para algo que era muito complexo. Isso, de longe, vai te ajudar muito mais a melhorar suas vendas, o seu cliente vai conseguir entender bem melhor o que você fala e você vai colocar bem mais dinheiro no bolso, concorda comigo? Então já deixa essas dicas anotadas, tá? Mas claro que eu também vou trazer exemplos. Um exemplo muito prático disso para quem trabalha com marketing é falar para o cliente assim, olha, eu quero que você registre todos os leads MQL nessa planilha para a gente poder saber qual que foi o ROI e ROAS que a gente conseguiu através desse projeto. O cliente não entendeu nada do que você falou. Então, ao invés disso, você pode usar uma linguagem muito mais clara e específica, falando, olha, aqueles leads que a gente concordou que vão ser qualificados, essas pessoas que têm X, Y, Z, eu preciso que você coloque só essas dentro dessa planilha, tá bom? Para a gente conseguir saber qual foi o retorno do investimento que você fez com os anúncios online e, claro, tirando a verba que você também investiu nos anúncios, tá bom? Eu expliquei a mesma coisa para o cliente, porém sem essas partes de nomes técnicos e coisas do tipo. Fale na linguagem do seu cliente, ele vai entender e vai ficar muito mais feliz porque você se comunica igual ele. Erro número 3, não adaptar a sua voz de acordo com a voz do cliente. Preciso que você entenda isso muito rápido e sério mesmo. A forma que você vai vender para um empresário e a forma que você vai vender para um influenciador digital são duas formas muito diferentes. E se você não se conectar com essa pessoa, acaba que você pode perder a sua venda, entende? Então, você precisa muito regular o seu tom de voz, porque normalmente eles têm tons de voz muito diferentes. E se você está conversando com uma pessoa que fala muito alto ou fala muito rápido, se adeque a ela. Fale também de uma forma parecida com ela. Mas, se você está falando com uma pessoa que fala muito devagar e muito mais baixo, respira fundo e comece a falar mais devagar e mais baixo com essa pessoa. O importante é que o seu cliente consiga entender você. Assim você consegue ter melhores resultados. 2 erros muito comuns que eu vejo dentro do mercado é usar uma linguagem técnica e corporativa demais com um cliente que é muito mais descontraído e, ao contrário, utilizar uma linguagem muito descontraída com um cliente que é muito mais técnico e corporativo. Esses 2 erros de comunicação significam o quê? Que você não se adaptou ao seu cliente. Porque, olha, Luiz, ele conversava de forma X e você querendo falar de forma Y, ele não está se conectando com você. Mas se é um cliente descontraído, converse com ele de forma descontraída. Se é um cliente muito técnico, corporativo, gosta de ver número, converse com ele de forma técnica, corporativa e mostre os números. Isso, com certeza, vai te ajudar a vender bem mais, porque o cliente vai sentir uma outra conexão com você e vai até mesmo ter mais confiança, ter mais aceitação. O que é descontraído, ele vai falar, gostei dessa pessoa, faz sentido eu fazer negócio com ela. E a pessoa que é corporativa vai olhar e vai falar, essa pessoa me passou confiança, faz sentido eu fazer negócio com ela. Entende? Que os dois se adaptaram, você se adaptou aos dois, na verdade, né? Então, você entende que você se adaptou aos dois e com isso, você acabou fechando 2 contratos, porque você se adaptou. Erro número 4, focar nos recursos e não nos benefícios. Você tem que entender que o seu cliente, ele não quer comprar exatamente o que você está oferecendo. Ele quer comprar o benefício que isso traz para ele. Então, exemplo, vamos falar que você vende ali os anúncios online, o tráfego pago. O seu cliente, ele não quer saber que, olha, você vai estar aparecendo para diversas pessoas e você vai investir muito pouco. Não, o cliente quer saber qual o benefício dele investir para aparecer para essas pessoas. Então, ao invés de você chegar e falar, olha, se você fechar comigo, eu vou conseguir te ajudar a investir e a gente vai aparecer no anúncio para a cidade toda. Você pode muito bem falar, olha, investindo em anúncios online é muito mais fácil a gente conseguir aumentar o seu reconhecimento de marca e, claro, eu também consigo colocar um tipo de anúncio para que as pessoas comecem a chegar mais no seu WhatsApp. Imagina só a sua loja lotada de pessoas chegando no seu WhatsApp interessadas no produto ou serviço que você vende. Faria sentido para você investir nos anúncios? Entende que eu parei de falar que ele ia aparecer para um monte de pessoas e agora ele vai ter pessoas chegando através dos anúncios online. Quando eu foco muito mais no benefício, muito mais na transformação que o meu serviço vai trazer para esse cliente, é 1000 vezes melhor para ele conseguir entender. Faz sentido, é isso que eu estou procurando, porque o cliente ele quer o benefício, entende? O meio acaba que nem é tão importante, mas
o benefício que ele vai ter é de extrema importância. Um erro muito comum nessa parte é explicar detalhes muito técnicos do produto, igual como eu estava falando agora há pouco, a etapa do tráfego pago, onde você só tenta focar no que ele vai fazer, o anúncio e coisa do tipo, e não focar nos benefícios. Então, como corrigir? Ao invés de você focar apenas no que você vai ter que fazer, que é cuidar dos anúncios, ou vamos falar se fosse um curso, ao invés de você falar, olha, nosso curso tem 10 módulos e 50 horas de conteúdo, você pode falar, olha, você vai conseguir assistir esse curso inteiro em apenas 2 semanas e automaticamente, após você assistir e aplicar a nossa metodologia, você vai conseguir vender muito mais. Olha, eu expliquei o benefício que ele vai ter após assistir o curso, entende? Essa é uma forma muito mais fácil de explicar para o cliente e, claro, ele querer comprar de você. Erro número 5. Não criar um fim claro para essa conversa. No caso, não criar uma CTA, uma chamada para ação. O seu cliente, depois que você faz uma ótima apresentação para ele, ele realmente precisa que você dê o próximo comando, fale para onde ele vai. Porque se você deixar acabar a reunião ali sem falar nada, ele vai falar que vai pensar e pronto, tá, acabou uma reunião. Mas não, é sempre importante você trazer e direcionar ele para o próximo passo. Então, se ali o próximo passo for pegar os dados e pegar o pagamento, fale com ele, olha, fez sentido? Fez, então agora eu vou pegar os dados com você para poder fazer o pagamento, tá bom? Porque isso você está direcionando o seu cliente precisa ser direcionado. Afinal de contas, o especialista é você. Então, 2 erros muito comuns é o vendedor encerrar a reunião sem deixar algum objetivo claro com o cliente, ou outro erro muito comum é sair da reunião sem nenhuma data para entrar em contato com o cliente para poder pegar a resposta com ele. Gente, isso não existe. Quando o cliente finaliza a reunião com você, no finalzinho, ele tem que te falar pelo menos uma data. É importantíssimo você saber que data você vai entrar em contato com ele de novo para conseguir saber o feedback e fechar essa venda, tá? Caso não foi confirmado ali nessa call mesmo, ali nessa reunião de vendas mesmo. Se você evitar esses 5 erros, suas reuniões de vendas vão se tornar muito mais eficazes. Falar demais e ouvir de menos. Deixe o cliente falar 70% do tempo. Usar linguagem técnica demais. Fale simples e direto com seu cliente. Não adaptar ao tom de voz. Espelhe a forma que o cliente se comunica com você. Focar em recursos e não em benefícios. Venda a transformação e não a funcionalidade do seu produto ou serviço. Não criar um fim claro para a conversa. Sempre tenha uma CTA definida, sempre tenha uma chamada para ação definida nessa etapa final da reunião. Olha, te entreguei um baita conteúdo e você ainda não se inscreveu no canal? Não é possível. Então já vai lá, clica no se inscrever e olha, aqui eu estava falando das reuniões. Se você tem interesse em conseguir fechar até 3 vezes mais, além dessas técnicas, é muito importante você conseguir fazer boas perguntas para o seu cliente, estruturar uma boa reunião. Se você ainda não tem uma reunião que está te ajudando a converter muito, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição para que você consiga clicar, acessar aquele meu conteúdo para você aprender a montar a sua estrutura de reunião perfeita e, claro, conseguir vender muito mais. E mais um detalhe é que se você gostou dessa edição de vídeo, gostou de como a forma aqui da edição é feita, tá? Todo mundo costuma elogiar muito essas edições de vídeo. Eu vou deixar o Instagram do Bruno aqui embaixo também, que é meu editor de vídeo, e ele está com vagas abertas para poder editar mais vídeos e até mesmo te ensinar, caso você tenha interesse. Então chama o Bruno lá no Instagram, fala que veio pelo meu canal do YouTube, que ele vai gostar muito de te atender. E vou falar para ele te dar um desconto também. Vai lá.